Olá, pessoal! Nós vamos continuar com as nossas aulas para o tratamento de água para uso farmacêutico, Qualidade de água. Já foi enviado o material, o módulo da Anvisa, e agora a gente vai falar um pouco a respeito de cada um desses processos. Primeiro a gente vai falar da destilação, tá? A destilação ela consiste de fases de aquecimento, evaporação, condensação e resfriamento. Para a gente falar um pouco da destilação, nós temos que conhecer aqui as mudanças de estados físicos conhecidas: sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido, de líquido para gasoso, nós temos reações endotérmicas. Na verdade, reações não. Mudanças de estados físicos que ocorrem a partir da absorção de energia. Não temos reação química aqui, não. E de gasoso para líquido para sólido, nós temos então mudanças exotérmicas, ou seja, ocorre a liberação de calor para que elas aconteçam. É só pensar o seguinte: quando a gente coloca álcool na mão e sopra, o que acontece? O álcool é líquido, e ele vai se transformar, se converter em vapor. Nesse processo de conversão de vapor, a nossa pele ela fica fria, não fica? Isso significa que o álcool líquido ele absorveu o calor da nossa pele para ser convertido em vapor, ok? Então, nós temos aqui no processo de destilação as fases de aquecimento, evaporação. O que é a evaporação? É a passagem de líquido para vapor, tá? A condensação e resfriamento. Quais são as características do processo de destilação? Então, nós temos aqui o aquecimento, a passagem desse vapor de água pelo condensador, e a condensação. O que é a condensação? É do vapor para o líquido, tá? Então, a gente vai ter a condensação da água purificada. Qual que é o grande problema da destilação? A destilação, gente, ela elimina contaminantes dissolvidos e menos voláteis. Por quê? Se o contaminante ele for muito volátil, no momento em que a água ela evapora e passa pelo condensador, ela vai carregar consigo os contaminantes voláteis, tá? Então, quando a gente fala de destilação, nós temos duas características, que a primeira, como boa característica, ela apresenta uma boa qualidade microbiológica, porque o aquecimento ele auxilia na retirada, não total, mas de grande parte de bactérias e pirógenos, tá? E tem como uma característica desfavorável uma baixa qualidade química, porque a gente não consegue remover os íons, tá? E além disso, contaminantes mais voláteis, eles vão passar para a água que você está destilando, a água destilada. Então, vantagens, nós temos aqui: remove uma grande porcentagem de todos os tipos de contaminantes, apresenta um baixo custo e é fácil de operar. Desvantagem: nem todos os contaminantes eles são removidos, além disso eles podem gerar outros contaminantes no processo. E como desvantagem também a gente pode apontar que esse processo ele é demorado, e a quantidade de água que se produz por destilação, então, ela não é muito grande. Opa, desculpa, minha câmera ficou ruim aqui. Ok, pessoal? Além disso, eu fiz aqui para vocês também outro processo de purificação de água que nós veremos hoje. Então, nós vamos nos ater a dois processos de purificação de água. Então, nós temos aqui a deionização. O próprio nome já diz, a remoção dos íons. É a troca seletiva de íons H+ e OH- por impurezas ionizadas retidas na água, tá? Essa deionização, ela é feita a partir da utilização de resinas sintéticas, tá? As resinas sintéticas, elas podem ser tanto catiônicas como aniônicas. As resinas sintéticas catiônicas, elas são negativas, porque elas são trocadoras de cátions, tá? Elas podem ser fraca ou forte, como eu coloquei aí um exemplo, e elas vão liberar H+ na água, vão fazer troca de cátions, tá? As resinas aniônicas, ao contrário, elas vão trocar ânions. Dessa maneira, elas são positivas e vão liberar OH- na água. A grande desvantagem do processo de deionização é que esse processo isolado, ele não vai conseguir produzir uma água de alta pureza, tá? Então, geralmente,
ele deixa particulado na água, então você tem que submeter essa água a uma filtração, e para remoção para melhoria da qualidade microbiológica, né, remoção então dessas bactérias, a gente pode fazer o quê? Por exemplo, utilizar a luz UV, tá? A luz UV. A gente já discutiu essas palavras, abrandadores. O que é abrandar a água? É remover cátions que vão tornar a água dura. A água, por exemplo, a gente já discutiu, a água de Sete Lagoas é uma água dura, uma água rica em sais, né, minerais, por exemplo, carbonato e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui as desvantagens e vantagens. Quais são as principais vantagens da deionização? Baixo custo, a fácil operação, a regeneração das resinas e, além disso, uma maior quantidade de água a gente consegue produzir de uma vez só quando comparado à destilação, tá? Desvantagem a gente tem, ela é ineficaz na remoção de material particulado orgânico, bactérias e pirógenos ou pirogênios, tá? Então, após, a gente pode realizar, então, um tratamento com lâmpada UV, como eu disse anteriormente, para remoção, então, desse material, dessas bactérias e pirogênios, tá? E a filtração a gente pode, então, para remoção do material particulado. Ok, pessoal? Então, no processo de deionização, nós temos, então, uma boa qualidade química. Por quê? Porque a gente consegue remover os íons, e uma baixa qualidade microbiológica, porque a gente não consegue retirar as bactérias, os pirógenos dessa água tratada, tá? Deionização feito por meio de resinas sintéticas, catiônicas e aniônicas. Essas resinas, pessoal, elas são regeneráveis com ácidos e base, respectivamente, tá? As catiônicas com ácidos e as aniônicas com bases, tá? E só que esse processo de regeneração, ele tem um tempo válido, né? Ele não pode ser feito indiscriminadamente. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que comprar outras resinas. Até mais, um abraço.